Cara, vamos supor que começou o ano, todo mundo animado, bolsa 116 mil pontos, e aí você dormiu por 12 meses, estamos agora no final do ano. E aí você acorda e fala, nossa, a bolsa nem mudou nada, tá no mesmo patamar. É, porque hoje a gente bateu o patamar de abertura do ano, né? De fechamento do ano anterior, aliás, né? Aí você fala, nossa, que ano sem emoção. Só que não, isso daqui foi o mais maluco da história que eu vivi, pelo menos, né, assim, ativamente, conscientemente, tudo que tá acontecendo. Só que a bolsa foi doida, maluca esse ano. Mas voltamos ao patamar inicial. Ó, como que o Ibovespa se comportou ao longo do ano aqui? Cara, a bolsa começou nesse patamar, quase 116 mil pontos, caiu quase 50%, caiu muito, né? Eu lembro de como que foi passar por esse momento, só que a bolsa voltou pra caramba, então ela subiu quase 100% de novo para chegar ao mesmo patamar de antes. Ó, 30 de dezembro de 2019, Ibovespa fechou o ano com 115.645 pontos, beleza? Aí teve o Covid, mercado fechado, maior problema, e do dia 30 de dezembro de 2019 até 23 de março, eu tô falando de nem 3 meses aqui, a gente teve a mínima histórica do ano com uma queda de 45%, um número absurdo. Só que depois de 23 de março, a gente saiu de 63 mil pontos para 115 mil pontos, uma alta de 81%. Kaique, se você tivesse investido R$1 milhão na mínima da bolsa até hoje, quanto dinheiro você teria? Na mínima da bolsa? Isso. Eu teria R$1,5 milhão. Hã? Não Como era assim? 50%? Mano, como assim, velho? Não, a bolsa veio 80%. Ah, 1,8 milhão. Perfeito, Kaique. É só que você não tinha ouvido direito. Então, olha só, uma coisa interessante eu quero que vocês percebam aqui, se não ficou claro, é uma queda de 45%, ela não precisa de uma alta de 45% para recuperar. Então a bolsa caiu 45% e a gente teve que ter uma alta de 81% para a gente chegar no mesmo patamar. Quanto mais você perde, mais difícil é você recuperar, né? Então se você tem R$100 mil e caiu para R$10 mil, perdeu 90%, cara, você vai ter que multiplicar seu capital em 10 vezes agora para você voltar ao patamar inicial. Por isso você tem que tomar muito cuidado com as grandes porradas que você toma. Então se você está muito alavancado numa crise, cara, pode não ter volta. Você vai precisar recuperar isso aqui trabalhando e ganhando dinheiro fora do mercado de investimentos. Duas coisas importantes agora. Primeiro, quais foram as ações que mais subiram no ano e depois os aprendizados que a gente teve em todo esse movimento. E depois os aprendizados que eu tive com a minha carteira de investimentos pessoal em todo esse movimento. Então, primeiro, quais ações mais subiram esse ano? Você tem uma noção de qual ação mais subiu esse ano? Eu nem imaginava isso aqui. Você tem uma noção? Não, zero. Não? Nem um chutinho? O setor de tecnologia. Nossa, passou longe. Eternit subiu 288% no ano. Taurus, 181%. Kaique, a terceira que mais subiu foi Oi. Oi. Subiu 174%. Depois VEG, Siderúrgica Nacional, Magazine Luiza, Banco Inter, Bradespar, PetroRio, Vale, Via Varejos e Minas Marfrig. Cara, de todas essas ações, só uma delas eu tenho em carteira, Kaique. Eu não tenho nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Nem a pau. Nenhuma. Você é mal Ctrl-C, Ctrl-V, velho. Não tenho. Ah, Não tenho Magazine. fala sério. Você não tem Banco Inter? Também não. Sei. Olha só, a gente fez um filtro aqui, a gente só pegou as ações que tem mais de 5 milhões de negociação diária, tiveram pelo menos no período, tá? Então essa é uma tabela interessante por uma mera questão de curiosidade, mas o que importa é a consistência, não é mesmo? Não só as maiores altas do ano. Então, eu separei alguns aprendizados para vocês. Primeiro aprendizado, diversificação. A diversificação é muito importante porque, ó, isso que vocês estão vendo aqui é o gráfico da minha carteira de investimentos. Como eu diversifiquei minha carteira de investimentos e rebalanceei a minha carteira, eu pude zerar a minha queda no ano em 30 de 6 de 2020. Então, no dia 23 de março, a bolsa atingiu a mínima, né? E pouco tempo depois, 3 meses depois, eu já tinha zerado a minha carteira de investimentos. E só hoje, 6 meses depois praticamente, a bolsa zerou a queda dela. Porque eu perdi muito menos quando a bolsa caiu, pelo fato de eu construir a arca dos investimentos, né? Ações de negócios, real estate, caixa e ativos internacionais. Segundo aprendizado, taxa baixa de juros. Isso aqui tem alguns efeitos óbvios e outros não tão óbvios. A taxa de juros caiu muito, vocês devem ter visto. Ela chegou em 2% ao ano. Hoje a gente vive um cenário de 2% ao ano. Isso muda a coisa pra caramba, né? Primeiro, num efeito óbvio, né? Quando a taxa de juros cai, o consumo ele tende a ficar mais forte, mais frenético. As pessoas consomem mais, compram mais. Porque, claro, né? Pegar dinheiro emprestado ficou mais barato. Então, sei lá, você vai financiar uma casa, a parcela ficou mais baixa, né? Você vai pegar o dinheiro emprestado para consumir, a parcela vai ser mais baixa. Então, isso daqui movimenta mais a economia geralmente, né? Isso daqui é um efeito óbvio. O efeito não óbvio é que geralmente uma queda da taxa de juros aumenta o preço dos ativos
no mercado financeiro. Por quê? Porque existe um conceito, e aqui eu quero que você preste atenção porque não é tão simples, existe um conceito chamado taxa livre de risco. E a taxa livre de risco ela acaba sendo meio que um guia para os investidores tomarem decisões. Por exemplo, se a taxa livre de risco, né, que no Brasil geralmente é a TJLP, a taxa de juros de longo prazo, ou algumas pessoas utilizam a taxa básica de juros, a Selic, né? Se essa taxa de juros ela é muito alta, vamos supor que ela seja 10%, para eu investir em uma aplicação de risco, isso daqui precisa me apresentar uma rentabilidade de pelo menos a taxa livre de risco mais um prêmio. Porque se eu não tiver um prêmio, para que eu vou investir em algo correndo mais risco, né? Então se a taxa hoje Selic é 2%, se eu for usar ela como taxa livre de risco, para que eu vou investir numa ação, por exemplo, que vai me proporcionar, não sei, 1% ao ano de rentabilidade? Não faz sentido nenhum, né? Então por isso que a taxa livre de risco, ela muda muito a sua decisão de investimentos. E tem um gráfico do Howard Marks, que é um dos investidores que eu mais admiro, que ele mostra um pouquinho sobre a relação da taxa livre de risco, né? Então, geralmente você tem o Treasury, né, que tem a menor relação de risco, mas também geralmente tem um retorno menor, né? O Treasury norte-americano ou o Tesouro Direto brasileiro, né, ou qualquer tesouro, geralmente é o risco do governo. Depois você tem um próximo grau de risco, que seriam os títulos de renda fixa com rating muito alto. Então, sei lá, uma Apple empresta dinheiro, né, através de bonds, ou uma grande empresa no Brasil através de debentures. Geralmente isso aqui são os high grade bonds. Depois você tem as quality stocks, ou seja, as empresas de qualidade, ações de qualidade. Então você aumenta um pouco o risco, aumenta um pouquinho o retorno. Depois você tem as ações agressivas, de alto crescimento, de grande investimento e tudo mais. Depois você tem os bonds de high yield, ou seja, aqueles títulos de crédito privado de empresas, geralmente, que tem um risco maior e por isso pagam mais. E em último, né, o que tem um maior retorno e um maior risco é o investimento em private equity. É quando você pega uma grana e você vira sócio de alguma empresa, né? Então geralmente você exige um retorno maior de investimentos que tem mais risco. Exemplo para a gente clarear aqui, tá? Imagina que a taxa livre de risco é de 5%, e aí você tem, sei lá, você demanda receber pelo menos 4% a mais de um investimento, pelo risco que ele corre, do que a taxa livre de risco. Então você vai demandar pelo menos 9% de rentabilidade numa aplicação, tá? Então vamos supor que você tem como referência o BOVA11. BOVA11 é um ETF, né, que é um fundo negociado em bolsa de valores, que tem todas as ações da bolsa, né? As ações do índice Bovespa. Então imagine que isso aqui é uma proxy da bolsa de valores, né? Se a BOVA11 sobe 1%, geralmente a bolsa sobe 1% e vice-versa. Então imagina que a gente está falando de BOVA11 e vamos supor que o preço de BOVA11 hoje é R$100, tá? Então nesse caso, o yield de retorno do BOVA11 é de 9 sobre 100, tá? Agora, se a gente inverter isso daí, se a gente fizer o 100 sobre 9, que é o retorno que eu estaria recebendo, eu vou descobrir o PL de BOVA11, entendeu? Então o PL de BOVA11 aqui daria 11,11. Significa que em 11 anos, se eu tivesse um título que me desse um retorno de 9% ao ano, eu teria o meu investimento sendo pago só através dos resultados. Agora, vou imaginar que mudou tudo, mudou a taxa Selic e agora a taxa livre de risco mudou de 5% para 2%, tá? O que isso daqui muda? Muda que ao invés do novo patamar mínimo para o investidor ser de 9%, né, que é o que era antes, agora ele é 6%. Então se ele for 6%, a gente inverter a lógica, isso aqui significa que se eu fizer 6 sobre 100, eu vou ter aqui 6% de yield, perfeito? Agora, o preço sobre lucro de BOVA11, ele vai ser 16,6, porque eu vou dividir 100 sobre 6. Eu vou demorar mais para receber em retorno o investimento que eu fiz. Então, o que a gente percebe aqui é que quando a taxa de juros diminui, geralmente os PLs sobem, porque o patamar mínimo exigido pelo investidor, ele fica menor. Eu exijo um retorno menor porque o meu custo de oportunidade ou investimento livre de risco agora rende menos. E isso aconteceu na crise. É assim que a gente pode perceber um pouco dos ativos, especialmente de renda variável, com uma taxa de juros tão baixa. Terceiro ponto. Não seguir a manada. Cara, tem muita gente que, quando a bolsa estava caindo, achou que o Brasil ia quebrar e Covid, sei lá o que ia acontecer, tinha muita catástrofe, e acabou saindo da bolsa, né? Acabou seguindo o efeito manada, e essa galera se deu mal, porque logo depois a bolsa subiu. E nessa alta, tem muita gente comprando só agora, ou tem gente que vendeu
quando a bolsa tinha subido muito pouco, geralmente por causa do efeito manada, né? As emoções, elas são muito doidas, elas atrapalham muito o investidor, né? As emoções só vão te ajudar se você conseguir interpretar as emoções do mercado, as emoções dos outros, e não necessariamente se você interpretar a sua, né? Porque as suas emoções geralmente te atrapalham pra caramba, tá? Eu digo com uma experiência própria, eu diria que uma das coisas que mais me ajudou a ganhar dinheiro no mercado foi sentir um pouco do timing de mercado em função de como os investidores se sentem na bolsa de valores, muito otimistas ou muito pessimistas, porque o otimismo reflete em preços mais altos e o pessimismo reflete em preços mais baixos, né? Então, por exemplo, você vê aí a bolsa acontecendo esse movimento, então muita gente perdeu dinheiro, por quê? Porque se teve essas negociações, se tiveram essas negociações, por exemplo, se a bolsa estava lá 65 mil pontos, tinha alguém vendendo a 65 mil pontos. Se tinha a bolsa 70 mil pontos, tinha alguém vendendo a 70 mil pontos. Então, essas pessoas foram guiadas pelo efeito manada ou, às vezes, era um gringo trabalhando em função do dólar, né? Só que olha só, eu lembro que a gente postou um vídeo no começo da crise, né? Sobre preparação para a crise, e a gente postou um vídeo também quando a bolsa estava lá embaixo, né? Então, a gente chegou a, de alguma forma, alertar vocês que estão assistindo aqui, por isso que eu imagino que talvez vocês tenham usado um pouco mais de discernimento ao longo dessa crise, né? Para vocês levarem essas informações que eu entreguei para vocês, passarem no filtro de vocês e vocês tomarem uma decisão, né? Mas eu lembro que eu falei sobre isso, né? Nos picos, né? Da Bolsa de Valores. Outro ponto, também outro grande aprendizado foi sobre o fundo de emergência, né? As pessoas falam de 6 meses de custo mensal, eu mesmo sempre falei 6 meses e para mim isso mudou, agora é 12 meses. Não importa se você é CLT, se você é funcionário público ou se você é um autônomo. 12 meses pelo menos, porque a gente já está com o mercado fechado há quanto tempo, gente? Uns 12 meses, talvez? Vai fazer 11 meses. Vai fazer, né? E não tem ainda a previsão exata, né, de abrir. Então, cara, pelo menos 12 meses, né? Ah, e tem uma outra coisa, cuidados pro que vem por aí, né? Porque tem muita gente que sempre fala sobre a recuperação do mercado, que pode ser em V, é quando a bolsa cai e ela sobe, ou em W, né? Ela dá uma ajustada depois. E até agora a recuperação foi em V, né? O futuro ninguém sabe o que vai acontecer. Eu, aliás, estou me protegendo muito agora, mas ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. O interessante é que o Hugão, ele me passou aqui uma informação do Howard Marks muito interessante, que ele diz o seguinte, né? Que apesar do mercado financeiro não ter sido muito impactado, você vê a bolsa no mesmo patamar, a economia real ela foi mega impactada, né? Então, por exemplo, o IGPM disparou muito. A taxa de desemprego subiu para 14,6%. Tem gente desempregada que talvez nunca mais volte a trabalhar, já que a pandemia ela fez com que vários serviços se tornassem automatizados ou 100% digitais. Ou seja, a recuperação aconteceu na bolsa, é o que a gente vê no título aqui do vídeo, está no mesmo patamar quando começou, parece que nada aconteceu, passou um furacão, passou um meteoro na Terra, cara, puta de um problema. No mínimo a gente tem que aprender com isso, né? No mínimo. Ó, se você quiser que a gente faça um vídeo se preparando para 2021, se você achar que faz sentido, deixa aqui nos comentários, tá bom? Aí a gente pensa com carinho nisso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Dá like! E dá like.